Amanda 4, ritmo, swingaton. A música tá na minha vida desde que eu sou muito pequeno. Meu pai ouvia muito disco, né? Ele tinha vários discos, mais de 1000 discos e tal. Então eu ouvia música muito alto, assim. E ele gostava muito de rock, que é uma música que deixa a gente bem agitado, né? E aí eu fiquei meio que igual ele, pirando em música, comecei a tocar violão na adolescência, tive umas bandas de rock. Mas nunca tinha passado muito disso até o carnaval, assim. Até eu chegar no carnaval. E eu também, pessoalmente, estava vivendo um período bem difícil, assim, da minha vida, que meu pai tinha morrido. E eu também estava com umas dúvidas em relação ao meu trampo, não estava sentindo muito tesão. E aí, em 2012, eu fui no Bloco do Peixoto, alguém me prestou um instrumento e eu falei, cara, que loucura que isso, que barato, né? E aquilo me fez sentir bem de uma forma que eu nunca, que há muito tempo eu não me sentia, assim, feliz e tal, no meio de tanta gente, assim, um monte de gente tocando igual eu, tocando mal. Acho que talvez eu me senti incluído, assim, numa coisa que eu, enfim, profundamente eu gostava e não sabia. Então, minha chegada no carnaval foi bem assim. No outro ano eu falei, no ano que vem eu vou tocar em todos os blocos, que já foi 2013, e aí já deu uma primeiro boom no carnaval, que já encheu alguns blocos e tal. O Então Brilha, eu Chamo o Síndico, já tava puxando uma galera esses blocos, né? E aí eu lembro que eu comprei um instrumento de cada, porque em cada bloco eu tocava um instrumento diferente e tinha uma ideia de tocar no máximo de blocos possíveis, assim. Aí o meu carro ficava cheio de instrumento, quando eu cansava de um, pegava outro, enfim. É, E aí teve um dia que, ainda em 2013, a gente estava na praia da estação fazendo um batuque, e aí até uma das suas entrevistadas, a Dani Ramos, estava lá, e ela fez um comentário, e até então eu só gostava, assim, ela fez um comentário, ela falou, porra, você tem talento, por que você não estuda? E aí isso também me deu um... Fiquei pensando nisso, assim. Quando ela falou isso enfim, me motivou bastante. Tanto que eu comecei a estudar com ela, ela foi minha primeira professora de percussão. Eu estudei maracatu com ela, mas no Tom Brilho eu vi a Luísa Brina tocando timbal nesse ano de 2013 e, e fiquei alucinado, assim, fiquei apaixonado com o instrumento. Depois eu já comprei o timbal também, comecei a estudar. É, no começo é bem difícil tocar timbal, né? Porque ele te desafia bastante. Você escuta a sonoridade, mas você não consegue tirar o som, e aí você fica frustrado, toca mais forte, enfim, é uma luta pra você tocar o timbal. Ele vai te forçando a se doar cada vez mais. É, e aí eu fiz um grupo com pessoas que tocavam timbal no carnaval, mas que ninguém sabia tocar. E a gente começou a ensaiar na rua. E aí, em paralelo com esse grupo, eu fiz umas primeiras aulas com o Rafa Leite, de atabaque, de timbal, enfim, de tambor de mão. Depois eu fiz uma aula com um cara que foi muito legal também, que eu aprendi várias coisas de candomblé Angola, que é a origem do samba e outros ritmos aí. Foi o Léo Alabê, e com esse cara eu aprendi muita coisa que eu acabei usando depois nos meus arranjos de bloco, assim, porque né, as claves dos ritmos são as mesmas, né? Muda só o lugar que ele está usado, assim, né? Mas, sei lá, uma música da Ivete Sangalo tem uma clave que tem no terreiro, assim. Então você consegue fazer essas associações, assim, aí fica bem legal. O encontro com esse cara foi legal. Depois também o José Esquerdo, estudei um tempo com ele. Um tempo assim, né? Quando ele vinha aqui no bloco de conga.
E aí quando eu conheci o bloco de conga, eu procurei o Santiago para estudar com ele. O Santiago, que é um cubano que mora aqui em Belo Horizonte, já tem um tempo, muita gente estudou com ele. É. E isso. E aí eu fiquei. Estudei com ele uns 6 anos, assim, estudei conga, depois estudei Latin Drum e tal. É, enfim, então a minha chegada foi um pouco assim no carnaval e meu desenvolvimento do campo musical também se deu resumidamente dessa forma. E aí desses encontros que eu fazia lá com o pessoal aos domingos, começou a chegar mais gente e aí começou a ficar uma coisa recorrente. Aí eu chamei todo mundo para fazer aula com o Rafa, porque eu senti que eu senti que a galera precisava de conhecer uma autoridade, assim, fraga. Porque fica todo mundo uma zoeira, uma loucura e tal. E o Rafa é bem. Ele tem bem é uma postura bem firme, assim. Tanto que já deu uma esvaziada no rolê, assim, depois que eu levei eles no Rafa. Mas foi bom que, enfim, que além de chegar mais pessoas que queriam tocar mesmo, quem queria tocar mesmo ficou. E aí nos aprendizados com o Rafa, ele começou a ensinar pra gente os outros instrumentos, assim, também. Que acompanha o timbal, né? Falando dos instrumentos dos blocos afro da Bahia. Uma série de ritmos, assim, ritmo que os outros blocos não tocavam. Um monte de convenção diferente e tal. E aí o Rafa Leite também tinha um espaço que chamava Necup. Eu posso falar que eu sou uma cria do Necup, porque lá eu tive possibilidade de encontrar com vários mestres, com vários percussionistas. É, e no Necup a gente realizou uma oficina de música baiana com o José Esquerdo, que é esse cara que eu citei antes, é, que saca muito de música cubana, música latina, mas ele, no caso, ele estava dando aula de ritmos baianos, porque já tem um tempo que ele mora na Bahia e dá aula na escola da Timbalada, na escola do Olodum. E aí essa informação dele na escola da Timbalada, que é um bloco que tem o foco timbal, né? A gente já ficou maravilhado, assim, porque além dos ritmos serem mais diferentes do que os que a gente tinha aprendido com o Rafa, o timbal é o protagonista ali do bloco, né? Então veio muito a calhar pra gente essa oficina com o José Esquerdo e ali a gente já tinha absorvido uma quantidade de informação rítmica assim legal e a gente fez o bloco da roda de timbal. E aí surgiu esse bloco, a gente saiu primeiro, esse processo todo foi em 2015 e tal, de 2013 a 2015. E em 2016 o bloco saiu a primeira vez, debaixo do viaduto. Enfim, aí como eu aprendi muito com o Rafa e com esses outros mestres que eu citei, os outros professores que eu disse, minha formação de bloco assim foi muito vendo o Rafa reger também. Eu já tinha tido experiência com outros regentes, como o Cris, a Dani, mas o Rafa, ele consegue expressar assim, sem fazer muita coisa. Ele consegue expressar muito ritmo, assim, e ele tem uma capacidade de manter a bateria atenta, assim. Então é uma pressão, assim, mas que acaba resultando na música, né? A música fica mais potente, assim, eu sinto. E aí eu copiei disso dele, assim, né? Essa, esse, essa forma de reger, assim. E aí o primeiro ano da roda, então, para os outros blocos, assim, a roda levou um nome de um bloco só tocava quem sabia tocar. Enfim, começou a ter uma referência enquanto um bloco que tinha uma preocupação maior com a bateria. Claro que isso era uma lenda, porque era só chegar lá e tocar, mas tinha um lance dos ensaios, a gente já ensaiava o ano inteiro, que é uma coisa que a maioria dos blocos adotou agora. E nisso, assim, os dois primeiros cortejos da roda, é, eu- quem acompanha as baterias de samba reggae e foi na nossa, ficou bastante impressionado com a percussão. E aí eu comecei a receber convites para montar outras baterias.
E uma preocupação que eu sempre tive com isso era cada bateria ter um jeito, assim, de eu não repetir muita coisa nas diferentes baterias que eu tivesse. Então, o primeiro convite foi do Asa de Banana, que toca chiclete com banana e asa de águia, que é um repertório bem que tem muito de música baiana, mas tem muita coisa da lambada e tal, que é um ritmo que não tem muito assim no carnaval. É, e aí eu fiz arranjos e tal, completamente diferente do que eu fazia na roda. Eu tentei adaptar muito para a sonoridade que eu identificava nessas bandas. E também novos os sinais lá são específicos, as convenções são específicas, a maioria dos ritmos também. É, e aí depois disso eu fiz esse bloco aqui, que é o daquele jeito, que é um bloco de pagodão baiano e, e outros ritmos como a rocha, a rochadeira, samba, que a gente quis pegar um recorte mais recente do axé music, assim, e a atualidade é essa, né? Pagode, a rocha. O samba ainda é bem lado B em Salvador, mas ele rola lá. Ele só não é um som comercial, mas ele rola pra caramba. E faz esse recorte mais específico. E aí com todos esses ritmos também que eu nunca tinha trabalhado e enfim, novos sinais também, novas convenções, tentando contemplar esses ritmos, né? E o mais interessante é que em todos esses blocos eu pude aplicar bastante do que eu tinha estudado com meus mestres, com os professores, sobretudo a informação do terreiro mesmo, com o Léo Alabê e algumas coisas com o José também, de música cubana, porque sobretudo nos blocos afro, o surdo de terceira faz muita coisa do que esses tambores fazem, né? Do candomblé Angola da música cubana também. E aí, quando eu identifiquei isso, para mim ficou mais fácil fazer arranjos próximos das músicas, eu então consegui dar colocar um elemento novo assim, né? Porque a informação já existia, mas só não estava organizada daquela forma e acaba ficando autêntico e diferente, mas ao mesmo tempo, enfim, acaba tendo esse resultado e as pessoas acabam achando diferente, eu acho, né? É a minha leitura. E aí eu consigo dar bastante distinção de uma bateria que eu rede para outra, para cada uma ter essa identidade mesmo. Porque eu acho que é importante. Ter uma coisa que eu vi num documentário sobre a música da Bahia, que só de ouvir a batida do bloco você já sabia qual que era o bloco que estava tocando, né? E, enfim, aí eu acho isso legal também e tentei replicar isso nesses blocos todos. O único sinal que eu uso que é igual, assim, entre baterias que na verdade, nem. Assim, o único sinal que eu uso que são iguais aos demais que é o samba reggae, que é esse sinal aqui, e o afoxé, que é isso aqui, né? Todos os outros sinais são específicos porque todas as outras coisas são diferentes e eu acabei tendo que inventar algumas coisas. Na roda, por exemplo, tem esse aqui, é um S isso, né? Que é um S de swing, que é o ritmo que a gente toca. Esse aqui é um outro ritmo, que é o delírio. Tem esse que é o tamanquinho. Tem esse que a galera gosta muito, que chama swingaton, que é um ritmo bem louco, assim, porque ele tem um surdo de terceira bem de merengue, e aí tem o repique que faz a clave do reggaeton, a caixa dá um acento no tempo 3 que é bem de samba de roda, e aí enfim, fica um caldo muito legal, assim. E quando tem música no repertório que tem esse ritmo, a galera curte muito. E esses são símbolos da roda, né? E na roda também, como a gente faz mais desenhos, por exemplo, tem as convenções, que aí convenção um, convenção 2, convenção 3, convenção 4, que é só o número, né? E também tem as chamadas, que é esse dedo assim, apontado para o lado, quer dizer que vai vir uma chamada que geralmente eu uso quando precede o ritmo
ou para terminar o ritmo, né? Aí tem chamada 1, chamada 2, chamada 3, chamada 4. Porque lá muitos ritmos têm chamada própria, né? Além das convenções. E também tem convenções com ritmos específicos, né? Tipo socadinha, essa outra aqui que a galera fala que é zerinho, mas nem pensei nisso, só fiz o gesto. Na roda tem esses sinais que são bem específicos. No As de Banana é onde eu uso o samba reggae, que é esse aqui. O sinal do reggae eu faço diferente propositalmente, que é esse assim, né? Porque a galera faz assim nos outros blocos. A lambada é esse sinal. E lá eu uso o swing também, que faz esse S. E no Daquele Jeito tem... São outros ritmos, né? Aí tem um pagodão, tem um pagode... A versão atual, né? Que esse pagode mais arrastado é isso. E o 2, que é o pagode da década de 90 e tal, que é mais pra frente. A rochadeira. Tem a rochadeira, que é esse sinal aqui. O Semba, que é esse. E o Arrocha eu esqueci o sinal do Arrocha. E as convenções lá são só convenções, não tem chamadas também. Aí são só números mesmo. Tem assim, tem o timbal, que é assim, o repique, a caixa, a terceira, que é isso, e a marcação, né? E o chequerê, que é isso aqui. E aí, dependendo do arranjo que você está construindo, você pode dar comandos para cada naipe, né? E aí você vai colorindo a música, porque é aquela coisa de você tentar criar momentos dentro da música, né? Para não ficar só a percussão tocando o tempo todo, né? Toda a bateria tocando. Aí você vai fazendo arranjos usando os naipes e as convenções, né? Sei lá, uma parte A com mais vazia, só com timbal, aí depois entra os molhos, aí entra o sul de terceira, faz uma convenção, vai pro refrão com todo mundo, vai subindo assim, né? Aí depois você desce de novo e fica fazendo isso, assim. Juntar uma música com a outra. Para esse estilo de regência de reger várias músicas, assim, e a bateria acaba sendo uma banda, assim, né? Você vai programando arranjos com ela para o repertório de 40 músicas que você vai tocar no cortejo. Sobre a primeira pergunta que você fez, quem eu vi usando um sinal que fui eu que inventei foi a Chaya nesse último carnaval, que ela estava usando esse sinal aqui para o pagodão também. Então foi a única pessoa que eu vi fazendo um sinal que eu... Ela me perguntou como é que eu fazia, eu falei que ela... Porque a Chaya rege muito na rua, né? Então ela tem um pensamento de padronizar as senhas, assim. Então foi ela. Já nas Lhamas, que, desculpa eu não citei as Lhamas, que também é um bloco que eu faço parte, é um bloco que tem um foco na cúmbia, mas aí amplia para toda a ritmática da América Latina, tem carimbó, tem salsa, tem maracatu, tem bullerengue, reggaeton, enfim, tem vários ritmos. No último cortejo a gente tinha 27 ritmos. 27, assim, com todas as variações, né? Com B1, com B2, com B3, com B4, carimbó 1, carimbó 2, nananana. 27 ritmos e... Porque lá são 4 regentes, então... Acabou que também que muitos regentes ficaram responsáveis por um certo setor do repertório, assim. Com aquela informação que ele mesmo trazia para o grupo, né? A Bela muito ali com a coisa do maraca, do maracatu, a Alci também. Então, facilitou por isso, assim, porque quem propunha ficava um pouco responsável. E aí a gente padronizou as senhas, são muitas senhas, assim. No cortejo a gente esquece, pergunta, dá sinal errado, mas acaba funcionando, assim. As regentes das lhamas, porque eu sou o único homem, então são as regentes, são a Chaya Vasquez, que é uma argentina, que mora aqui, protagonista do nosso carnaval há muito tempo, a Bela Leite,
que é percussionista também, e Red lá, e tem uma pesquisa muito intensa com a Chaya também, elas são bem parceiras. E Alcione Oliveira, que é mestra de capoeira, capoeira Angola, que traz outras referências para a percussão das lhamas. E eu sou a pessoa que tenta abrasileirar no sentido popular o máximo possível as lhamas, né? Eu coloquei o ritmo lá rochadeira, que é um ritmo bem, que é uma mistura do arrocha com pagodão, que pra mim é muita essa mistura das lhamas mesmo, né? Tem formação latina, brasileira, enfim, o ritmo é rochadeira, né? Tem bolero com pagodão, enfim. E aí eu fico tentando trazer as lhamas para esse lado, porque na minha leitura, se você esse repertório bagaceiro é o repertório bagaceiro que a cumbia toca, né? Assim, tem cumbia de muitos gêneros, né? Psicodélica e tal, mas o ritmo popular cumbia mesmo é uma bagaceira, assim, do ponto de vista da classe média culta, assim, que a gente tá, é uma bagaceira, assim, né? Um ritmo popular, assim, que toca né? Não toca na grande, bem localizado, assim, então eu fico tentando propor isso nas lembras, assim, trazer essa coisa da bagaceira do Brasil, assim. E acaba que eles acabam aceitando, assim, e é muito legal. No último cortejo a gente tocou algumas músicas com esse ritmo arrochadeira. E também fizemos uma versão lá de cumbia e reggaeton de um pagode do Rota Samba. E aí o Bolívia fez uma introdução em espanhol que ficou assim muito bonito. Porque fala de amor também, né? Só que em espanhol é outra coisa, todo mundo acha mais chique, eu não sei porquê, mas enfim. A mensagem é a mesma, assim, ou tô sofrendo, ou tô apaixonado. Então, ali mas tem esse rolê massa. E aí tem essa característica em muitos blocos aqui no carnaval de ter uma banda no trio tocando. E o regente muitas vezes ele comanda as duas partes, né? Comanda assim, a banda vai tocar uma música, mas aí ele quer que a música repete uma parte, enfim, ele fica dialogando, quer que volte para a introdução. Então também tem alguns sinais que é para harmonia que está no trio, né? Tem esse sinal aqui que é para botar na cabeça da música, né? Lá no começo do A. Tem esse sinal aqui que é para fazer a introdução, e esse aqui que é para repetir a parte que tá. Esses são os que mais se usam, assim. E na roda, por exemplo, é bem legal porque os músicos dobram as convenções, assim. Os músicos da banda. Não em todas, né? Porque tem vezes que eles não estão tão prestando atenção, assim. Mas tem músicas específicas, assim, do bloco, músicas mais fortes do repertório, assim, aquelas que a gente gosta de tocar e tal. Eles dobram, assim, aí bem, dá um efeito bem legal, assim, do conjunto, né? Bloco e banda. Meu trabalho de montar a musicalidade do bloco, é, teve um bloco que eu fiquei muito, que me surpreendia muito, que eu gostava muito de ir, porque eu sentia que tinha mudanças de parte, assim, na bateria, e isso ficava bem legal, era o Chamo Síndico, porque você toca lá, você se sente como se fosse da banda, assim, né? Como se todo mundo é uma banda, a gente tá tocando e tal. Essa sensação é legal, mas eu sinto que tem uma preocupação da regente em fazer provocar essa dinâmica, né? Tipo assim, tá todo mundo junto e, e saber fazer as partes. Então eu comecei a observar isso de compor, de partes de música lá. E aí com o meu trabalho de regência, eu fui fazendo isso também, ouvindo as músicas. Então eu aprendi a organizar os arranjos de músicas e tal, inicialmente regendo mesmo, pensando nos blocos. E aí quando eu comecei a tocar mesmo em banda, isso já estava um pouco desenhado e eu tive mais facilidade assim para entender os momentos da música, os clímax e tal, porque eu já tinha vivenciado isso no carnaval.
Então, a minha influência é mais da regência no pensamento musical do que o contrário, assim, né? Eu penso, por exemplo, eu tô tocando timbal numa música. Eu penso em levadas diferentes, penso em, enfim. Mas isso pensando como eu pensaria para um bloco, assim, de ter momentos, enfim. A minha primeira experiência no Regido, nó, foi no Peixoto em 2012, que eu não lembro quem tava, acho que era a Chaya. Mas eu tava mais ligado em poder tocar o instrumento que saber do regente. E depois alguma experiência com a Dani Ramos. E aí muito tempo com Cris e tal. Mas a primeira mesmo foi com no Peixoto, assim, sem saber quem era direito. A frente da bateria foi com a roda, foi a primeira vez que eu puxei um bloco, eu regi um bloco. Antes já tinha ficado observando os regentes, o próprio Rafa Leite. Eu ficava treinando em casa também, antes de reger eu ficava treinando. E aí acabou que naturalmente no coletivo da roda, antes que estava estudando timbal, eu fui buscando esse lugar, assim. E aí rolou, e aí foi a primeira vez que eu regi mesmo, foi em uma festa da Casa de Gentil, lá em Raposos. Aí a roda fez um batuque lá, e foi a primeira vez que eu regi, foi lá. Com o público mesmo, e o bloco ter que lidar diretamente com o público, isso aconteceu em 2017. O primeiro ano a roda saiu debaixo do viaduto, então a gente. E lá tem um palco, né? Que a gente ficou no lugar meio que a parte da galera que tava lá embaixo. Então a gente não teve que lidar muito com o público. Mas em 2017 a gente resolveu sair de trio na Afonso Pena. E aí foi um dia bem barra pesada, assim, porque tava rolando muito assalto, muito assédio, briga. A galera não tava respeitando a corda. Então foi bem desgastante nesse sentido, assim, e aí eu tinha pra mim, assim, que naquele momento o que me fazia atravessar aquilo era, tipo assim, a bateria está muito concentrada e, e a gente focar naquilo ali, né, de tocar e conseguir chegar mais, cumprir nosso roteiro ali, nosso trajeto, e contar com as outras pessoas, assim, para resolver as coisas, né, falando eu da minha posição de regente, assim. E aí, enfim, comunicação com o público, os cantores falavam, né, pediam atenção, etc. Falavam uma coisa ou outra. É, mas o que eu consegui fazer para o bloco atravessar aquele momento todo, porque eu falei, cara, não tem. Ou a gente para o cortejo e vai embora, ou a gente fica aqui, vai até o final e, enfim, a gente escolheu a segunda opção e E aí rolou, assim, a bateria ficou bem concentrada, acho que ela sacou o propósito, assim, a galera até parou de beber e ficou focando em tocar, aí ficou, a energia da música ficou forte e eu acho que ajudou a segurar a onda, assim. É, que foi uma comunicação musical com a força que tava vindo, assim, né? Porque tava vindo muita força, assim, em cima do bloco e ou a gente aceitava e esmorecia, ou então a gente voltava, né? Tipo assim, expulsava isso, né? Foi isso que a gente fez, assim, nesse cortejo. E aí acabou todo mundo com aquele sentimento bom, assim, de raça, de sangue e tal. E esse ano também teve um problema com. Esse ano eu acho que foi o ano de maior intermediação, assim, dos blocos com todos os tipos de poder, assim, porque em várias esferas de nível de governo também, porque a polícia resolveu prender o caminhão que estava sendo usado há anos já. Na minha leitura, assim, de fato tinha um equívoco que não sei se alguém não percebeu antes ou deixava passar, mas que a partir desse ano não deixaram passar mais, né? Que era um caminhão rodar sem instrumento, sem documento de trio. Isso sempre aconteceu nos outros anos. Esse ano não foi possível mais. Que se você for seguir a legislação é isso, mesma coisa você pegar um perueiro e ele falar que ele é micro-ônibus. E não é assim. Ele pode ter até o mesmo veículo, mas não é, né? Tem que, enfim, tem todo um preparo para isso.
mas a gente não sabia disso até então, né? E aí a polícia prendeu um trio que vários blocos iam usar e rolou uma grande mobilização desses blocos com advogado, com pedido de liminar na justiça. Enfim, tentaram de tudo assim, mas o governo não cedeu. Então os blocos tiveram que ter uma especialização aí em legislação de trânsito, que até então era uma demanda que ele nunca tinha tido, aí estudar a lei de trio, essas coisas assim, né? Nunca tinha tido. E no dia da roda especificamente, a roda tem assim como muitos blocos, né? Mas o fato da roda ser vermelha, a cor ser vermelho e preto, eu acho que associa muito com a esquerda. É, e no cortejo da roda tinha muita polícia mesmo esse ano. Tanto que chegou um ponto que estava difícil você ver quem que era polícia, quem que era público e tal. E, e aí por alguns momentos a coisa esquentou, e aí por algum momento as coisas esquentou e a polícia vinha intervir de forma agressiva, a gente tinha que intermediar com a polícia, né? E pedir pra galera ficar tranquila. Aí quando rolava isso, eu ficava pedindo pra todo mundo bater palma, assim, pra tentar mudar o. A galera culpar uma outra coisa. É, e aí também com isso o nosso cortejo mudou de lugar também, porque o nosso trio tinha sido preso, a gente teve que pegar um trio maior. É, e aí, enfim, esse trio era muito grande, ficava longe da banda, e aí eu tive que ficar lá embaixo com a bateria, então várias coisas que a gente tinha ensaiado não rolaram, assim, né? Porque mudou o trio, mudou toda a dinâmica, né? Da comunicação. É, e aí, de novo, o que salvou, assim, foi esse processo de formação da bateria desde cedo mesmo. Dava pau, assim, mas a bateria estava ensaiada, a gente tinha várias convenções novas que a gente tinha feito. E isso deu força, assim, de novo pro cortejo, assim. Porque às vezes rolava um gap com a banda, assim, mas a bateria tava em cima, né? E isso segurou de novo, assim. E também ajudou a segurar a deprê que tava, né? Um momento meio de deprê geral, assim, do carnaval, por conta dessa questão do trio que foi preso. Assim, eu consigo intermediar mesmo pela bateria, né? Assim, usando a bateria como uma voz, assim, né? Uma força ali dentro e ela, na minha leitura, ela é a principal força, assim. Mais do que o trio, assim, a bateria é a principal força do cortejo, né? Ela é o motor do cortejo. Então, se você a bateria tá legal e tal, você consegue levar o cortejo com. Enfim, você tem mais recursos para sair de eventualidades, assim, né? O trio pifa, aí a bateria tá massa, enfim, várias coisas podem acontecer e a bateria que resolve, assim.